5:16. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia dos irmãos. Aleluia. Aleluia, Deus Santo. Nessa noite nós vamos falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Vamos ver que Deus ele nos ensina como andar em retidão diante dele. Só basta a gente querer aprender, o Espírito Santo nos ensina. Aleluia. Todos já acharam? Amém. Aleluia. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, profecias, imolações, iras, pelejas, inseções e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é caridade, uma coisa que faça bem a nós e aos nossos irmãos também. É o zelo pela verdade. Nós podemos andar no caminho de Deus mentindo, porque nós não estamos enganando o nosso irmão, nós estamos enganando a Deus. Mas, irmãos, Deus ele não é enganado. A gente está se auto-enganando, porque Deus ele está em todos os momentos, ele vê tudo que a gente faz. A gente pode estar falando para o irmão que ama ele na frente, e por trás só Deus sabe o que a gente fala do irmão. Muitas das vezes a gente tem que falar assim: nossa, aquele irmão ele me magoou, mas como Deus fala que eu tenho que ser a imagem e semelhança dele, eu vou perdoá-lo. Porque eu sei que se eu tiver com mágoa no meu coração, eu não vou para o céu. Deus ele não quer que nós estejamos dentro da igreja de cara virada com o nosso irmão, mentindo para o irmão, falando mal dele pelas costas. Porque ele está fazendo mal é para o nosso ministério, não é para o ministério do irmão. Porque quando a gente faz isso, isso está dentro de nós. O irmão, ele está ali no cantinho dele, ele até gosta da gente, só que ele vê nossa cara feia, ele nem gosta da gente, dá paz e sai quietinho. Porque Deus, ele é um Deus de alegria, ele não é um Deus
gosta de gente de cara fechada, de cara feia, só dando aquela paz rancorosa, que vem para a igreja só para sentar no canto e ficar olhando os defeitos do irmão, se o irmão está falando certo, se o irmão está falando errado. Nós temos que, cada dia mais, esquecer do mundo terreno e se ligar mais no mundo espiritual. Porque as provas, elas vão vir no mundo espiritual e no mundo terreno também. Porque Deus, Ele disse que nós teríamos provas, mas que como Ele venceu, nós também venceríamos. Porque nós estamos aqui na terra só por uma fase. Deus, Ele está nos testando, para que quando nós estivermos prontos, preparados, alicerçados realmente em Cristo, Ele possa nos levar para o céu. Aleluia. A longanimidade, perseverança, paciência. Aleluia. Nós temos que ter paciência para esperar, porque quando nós pedimos uma coisa para Deus, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Se está demorando, tenha paciência, porque às vezes a gente pede uma coisa para o Senhor, a gente quer para amanhã. Só que Deus, Ele te dá daqui a uma semana. Se Ele te desse amanhã, você não ia vir para a igreja depois. Você ia falar, não, agora eu vou cuidar disso que Deus me deu. Depois eu vou para a igreja, Ele já me deu mesmo, Ele sabe que eu estou certinha com Ele, porque Ele me deu. Aí nós esquecemos que quando Deus, Ele nos dá a bênção, nós temos que compartilhar com nossos irmãos. Nós temos que ir à igreja, contar as bênçãos e maravilhas que o Senhor fez em nossa vida. Nós não podemos deixar só para nós. Nós também temos que perseverar. Quando nós vemos ali um irmão caído, ali dentro da nossa casa, a gente fala, meu Deus, não tem mais jeito. Eu estou orando há 4, 5 anos por ele e não muda. Parece que quanto mais eu oro, mais piora. Irmãos, a gente tem que ter perseverança. Igual a mãe de Samuel teve. Deus, Ele deu a bênção dela. Por quê? Porque Ana pediu, ela orou, ela esperou o tempo de Deus na vida dela. Ela não saiu correndo por aí falando, meu Deus, se você não me der agora, eu não vou mais para a igreja. Nós temos que aprender que Deus, Ele não quer o nosso mal. Ele quer o nosso bem em todos os momentos. Se Ele não deu agora, é porque não ia ser bom para nós naquele momento. Nós temos que esperar e ter paciência, que quando for o melhor momento, Deus vai nos dar. A bondade é o zelo pela verdade e pela retidão e repulsão ao mal. Quando nós estamos em um grupo de amigos, nós queremos bem a todos. E tem que ser assim também dentro da casa de Deus, dentro da nossa casa, na nossa família, na escola, no serviço. Porque Deus, Ele nos põe nos lugares para fazer a diferença. Se nós queremos o nosso bem, nós também temos que querer o bem do nosso irmão do lado. Porque Deus, Ele falou que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como a gente vai amar o nosso próximo falando que ele vai se dar mal, que ele não vai crescer na vida dele, que o ministério dele é só de fachada? Irmão, se a gente está vendo que o ministério do irmão só de fachada, vamos orar por ele. Ele está sendo enganado a maioria das vezes e ele não sabe. O inimigo cega ele de uma tal maneira que ele não percebe. Nós não podemos apontar o nosso irmão, porque do mesmo modo que nós apontamos ele, Deus não vai nos apontar. Nós não podemos falar que o irmão está indo para a igreja de brincadeira, para brincar. Nós não sabemos da fé dele com Deus, da retidão do coração dele diante de Deus. Nós não sabemos o que ele faz no íntimo dele com Deus. Nós também temos que começar a olhar mais para nós e esquecermos os defeitos dos outros. Porque nós também temos defeitos. Nós também temos que melhorar em tudo em nossa vida. Nós não somos perfeitos. Não adianta eu apontar os defeitos da irmã Lorraine se eu não olhar para o meu. Quando eu estou apontando o dedo para ela, eu estou apontando os 3 para mim. E Deus, Ele está vendo se ela tem um defeito, se eu tenho. Nós temos que pedir para Deus para Ele nos consertar. Não ficar apontando o dedo na ferida do irmão. Porque quando nós apontamos a ferida no dedo do irmão da gente, às vezes a gente acaba até tirando o irmão da igreja. Porque o irmão fala, só vou para a igreja para os outros ficar falando o que eu tenho de errado. Mas ninguém vai perguntar por que eu estou assim, se eu quero uma ajuda, se eu preciso de alguma coisa. Só sabe meter no pau. Aí depois fala, nossa, aquele irmão não vem mais para a igreja. Ele estava vindo para a igreja só por diversão. Enquanto estava bom, ele estava vindo. Quando começou as pedradas, ele não quis vir mais. Mas se foi você mesmo que atirou as pedras no irmão e esqueceu de ajudar a levantar ele. Nós temos que pensar assim, se ele está caído, tem um motivo.
que ir atrás dele. Temos que saber o que aconteceu. A gente não pode deixar a casa de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Ou você serve a Deus ou você fica no mundo. Porque quando a gente fica em cima do muro é pior ainda. Porque aí você começa a fazer as obras da carne e tem um pouco de fruto do Espírito. Aí você não sabe se você vai para a igreja, se você fica 15 dias na igreja e 15 dias no mundo. Aí você, quando você está 15 dias na igreja, você quer que Deus te use, você quer falar em línguas, você quer fazer tudo que Deus prometeu em sua vida naqueles 15 dias. Aí Deus não faz, aí fica, mas que saco, eu não vou mais para a igreja não. Deus está me enrolando. Deus ele não está te enrolando. Porque você não está diante dele com o coração reto e sincero. Porque quando nós estamos ali pedindo a Deus, em espírito e em verdade, ele nos ouve. Ele escuta nossas orações. Ele não vai deixar ninguém enganado, nem confundido da presença dele. Quando nós estamos na igreja, nós temos que se desligar do mundo. Às vezes até eu vi, às vezes não está pregando